quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas. A gente continua com aquele balanço de comissão que nós estamos fazendo, hoje com um balanço da Comissão Especial de Estudos, que é presidida pelo vereador Arnaldo Salvetti. É isso mesmo, Gabriel, a gente já começa fazendo aquele balanço de comissão. É a Comissão Especial de Estudo que tem como objetivo aí analisar, discutir a revitalização do centro aqui de Campinas. Como o Gabriel disse, o presidente é o vereador Arnaldo Salvetti. Ele que realizou aí diversas reuniões, algumas aqui na Câmara, e ele também foi até o local ver de perto o que está acontecendo, o que está precisando fazer no centro da cidade. Ele falou um pouquinho sobre os trabalhos e, claro, como será este ano o trabalho da comissão. Vamos conferir. Houve 4 reuniões da Comissão Especial de Estudos de Revitalização do Centro no segundo semestre. Bom, eu acho que, primeiro, foi muito produtivo, né? O trabalho da comissão, ouvindo todas as entidades de Campinas, as associações de arquitetos, associação comercial, né? Os empresários, os secretários. Isso está trazendo eu acredito, uma posição não só da Câmara como da Prefeitura, mostrando a preocupação que nós estamos com o centro da cidade, né? Para poder a gente achar um caminho, unindo todas as entidades para uma solução para o centro. Ainda de acordo com o presidente da comissão, o vereador Arnaldo Salvetti, o trabalho da Câmara Municipal de Campinas tem sido fundamental no sentido de melhorar as condições aqui do centro da cidade. Vários assuntos importantes foram discutidos durante as reuniões, como a apresentação da retrospectiva histórica e evolução da região central, alteração do zoneamento, debate sobre segurança e implantação e manutenção de sanitários públicos. Melhorar a segurança. Já fizemos reuniões com a Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil, e tem sido feitas operações que têm dado resultados. Melhorar a iluminação já de alguns pontos, que é muito escuro. A Prefeitura já tem, inclusive, agora o prefeito disse que a partir de janeiro já vai começar. Já era para começar agora em dezembro, mas não tem, segundo ele, tem uma programação. Então, a partir de janeiro vai ser melhorada a iluminação do centro. A outra questão é melhorar a moradia do centro, levar mais moradia para o centro, onde a Câmara pode, inclusive, ajudar a rever a questão da legislação do centro para poder melhorar, inclusive, a urbanização do centro da cidade e trazer mais gente para o centro da cidade. O parlamentar também falou sobre as perspectivas para 2022. Que vão ter o centro de iluminação, limpeza e também assistência social, que vai ser importante, que é a questão dos moradores de rua. A Câmara já contribuiu e vai contribuir mais junto com o Executivo a questão da proibição de entrega de marmitex no centro, um local adequado, dando mais dignidade aos moradores de rua. Então isso vai ajudar muito. E a gente está preocupado também levar novos empresários, pensar numa situação onde o prefeito e a Câmara trabalhem junto para dar alguns benefícios, para levar novos empresários, novos comerciantes da cidade. Bom, 13h, nós estamos ao vivo nesta segunda-feira. Como combinado, a vereadora Mariana Conte já está aqui nos nossos estúdios. Então, primeiramente, seja bem-vinda e boa tarde, vereadora. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Vivi. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando esse programa. É um prazer sempre falar com vocês, né? Vivi, vamos começar agora aquele balanço aí do ano de 2021 e também depois as expectativas para este ano. Pois é, Gabriel. Vereadora, boa tarde para a senhora. 2021 foi um ano que muito se falou em saúde, né? E a senhora, como parlamentar, atuou bastante nessa área. Eu queria que a senhora fizesse um pequeno resumo aí de como foi atuar aí, principalmente em relação à pandemia, vacina. Olha, 2021 foi um ano muito difícil para todo mundo, né? A gente fala que 2021, tudo que podia acontecer, aconteceu, né? A gente ainda está enfrentando os efeitos dessa pandemia que não terminou e a gente está numa situação de aumento de casos, com novas variantes. Fazendo o balanço de 2020, na questão da saúde, esse foi o tema mais sensível, que é a grande questão,
E, na verdade, a gente viu que Campinas, ela lidou com as questões, né, com o aumento do contágio, com o adoecimento, mas também se expôs a muitas fragilidades do nosso sistema de saúde, né? Assim como o Brasil como um todo, Campinas também a pandemia explicitou a importância do SUS, seja no sentido do tratamento dos casos graves da pandemia, seja também na questão da vacinação, né? O Brasil tem um dos maiores índices de vacinação, né, e tem uma eficácia, apesar da campanha anti-vacina promovida pelo nosso presidente da República e pelos seus aliados, apesar do presidente, nós temos um alto índice de vacinação, isso por conta de toda a tradição e por conta que nós temos um dos melhores sistemas de saúde público do mundo. Então, nós tratamos bastante da questão, né, do acesso à saúde, a gente acompanhou todos os processos de agravamento. Também discutimos da importância dos testes e da testagem. O Brasil faz muito pouca testagem, nós batalhamos muito para ter uma política de testagem, para que a gente evitasse a disseminação do vírus. É uma estratégia muito mais eficiente você evitar a disseminação do vírus. Apresentei um projeto para distribuição de máscara PFF2, como foi discutido agora, né? Quer dizer, a máscara ela é eficiente nos termos do evitar o contágio, e a PFF2 é a máscara mais eficiente, né? A reportagem mostrou isso. Infelizmente, ainda não foi aprovado, o projeto segue em tramitação. E também discutimos a questão da vacinação. Lá em 2021, ainda havia muita incerteza, né? Lembrando assim, hoje a vacina já é mais uma realidade, mas em 2021 a vacina era uma expectativa. E nós discutimos bastante a necessidade de transparência no processo da vacinação, principalmente naquela fase em que, pela falta de doses, de novo, por conta de um atraso que foi feito do Brasil de conseguir adquirir as doses de vacina, a gente lembrando, né, retomando, que havia aqueles grupos que eram prioritários, né? Então nós também, junto com a bancada do PSOL, com o vereador Paulo Búfalo, nós também atuamos no sentido de um projeto para dar transparência no processo de vacinação. Infelizmente a situação continua, é importante que a gente continue trabalhando e é importante que a gente valorize o sistema público. Também estivemos acompanhando aí e temos feito um debate em questionando o processo de terceirização, privatização, falta de profissionais. A gente sabe que os profissionais da saúde estão sobrecarregados, são profissionais que muitos perderam suas vidas, conviveram com medo de contaminar os seus familiares, de se contaminar, e é importante ser da valorização dos profissionais da saúde e do fortalecimento do sistema público. Lembrando que o número do nosso WhatsApp está na sua tela, 19 é o nosso DDD, 978293776. Você que está nos acompanhando também pode enviar uma pergunta à vereadora Mariana Conte. Continuando na área da saúde, vereadora, eu queria repercutir com você. No final do ano de 2021, para novembro, você protocolou um projeto de lei sobre formação de doulas no SUS de Campinas. Há essa preocupação também de formação para os profissionais da saúde? Sim, com certeza. As doulas, elas são profissionais, né, que fazem um trabalho importantíssimo no acompanhamento, na formação, na orientação das mulheres grávidas, das gestantes e puérperas. Lembrando que o Brasil também tem um índice de adoecimento e de morte de mulheres gestantes muito alto. Acho que é o país, né, se não me engano, é o país do mundo em que mais morreram proporcionalmente mulheres gestantes. E as doulas, elas fazem esse trabalho de fortalecimento, de acompanhamento, de orientação e que é uma orientação que ela é uma orientação não apenas do ponto de vista do cuidado do corpo, mas do cuidado da mente, porque é um momento em que a mulher precisa de muito apoio, é um momento que a mulher passa por muitas dúvidas e eu protocolei, né, esse projeto em diálogo com o movimento de doulas, lembrando também que nós também fizemos aqui um movimento para que as doulas pudessem ser vacinadas, né? As doulas, elas estavam no Programa Nacional de Vacinação, mas em Campinas até então não estava sendo vacinado, e junto com a deputada Sâmia Bonfim, que é deputada federal pelo PSOL, nós entramos inclusive com uma ação no Ministério Público questionando por que o Executivo de Campinas não estava fazendo a vacinação das doulas. Então, em diálogo com
essas profissionais, eu apresentei esse projeto para que tenha esse processo de formação da dolagem no sistema público, né, principalmente ligado aos agentes comunitários, que é um setor aí que cumpre um papel muito importante, que está no contato direto, muito mais próximo da vida das pessoas. Vereadora, ainda falando sobre mulher, a senhora está à frente da Comissão da Mulher aqui da Câmara, uma comissão permanente. Quem acompanha os trabalhos do ano passado, foram várias reuniões, esse assunto aí até teve, né, em discussão em uma das reuniões que a senhora realizou aqui na Câmara. Como que foi o trabalho da comissão? Na verdade, a gente sabe que se a pandemia ela explicitou uma série de problemas sociais que a gente vive. E um dos problemas fundamentais que a pandemia explicitou é a questão da violência doméstica. Embora os dados, a gente sabe que os dados, o número de ocorrências, de denúncias caiu em relação aos anos anteriores, a gente viu muitos casos de feminicídio e vimos também, pelo relato das próprias mulheres, que o processo do isolamento, da quebra de vínculos, a dificuldade econômica, porque a gente está vendo uma situação gravíssima de desemprego, de perda das relações de solidariedade que nós mulheres sabemos que, em grande medida, a nossa vida é construída a partir das relações de solidariedade com os familiares, com amigas, com a comunidade. E essa situação, ela agravou a situação da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, nós tratamos desse tema, né, um tema caríssimo, né, para as mulheres, para o movimento de mulheres. E o grande desafio que eu entendo é como que a gente faz políticas públicas constantes, permanentes, que tenham como sentido a prevenção. Então, se a gente já vinha trabalhando a questão do Centro de Responsabilização do Autor de Violência, esse ano nós trabalhamos também, Campinas criou um Centro de Responsabilização do Autor de Violência, para que os homens autores de violência tenham uma medida punitiva mesmo, faz parte do processo da punição desses autores de violência, a participação nesses centros como uma forma de prevenir novos casos, né? Então, a gente acompanhou o processo de criação, inclusive conseguimos agora, também junto com a deputada Sâmia Bonfim, com a nossa deputada federal, emendas parlamentares, né, para ampliar e para garantir o funcionamento. Então, esse ano foi principalmente isso, a gente discutir as adaptações que os serviços precisavam ter para lidar com a questão da violência doméstica no momento de pandemia, no momento de fragilização, nesse momento tão crítico, ao mesmo tempo avançar nos serviços. Eu acho que esse serviço do Centro de Responsabilização foi um passo importante. Ainda é necessário acompanhar, tem muito que ser feito, mas acho que a gente tem caminhado no sentido de ter políticas voltadas, além, claro, dessa demanda que ainda não foi realizada, ainda não foi contemplada, mas que é uma necessidade da ampliação da equipe do CEAMO, o Centro de Referência da Mulher, que cumpre um papel importantíssimo, que faz orientação jurídica, psicológica, assistencial para as mulheres em situação de violência e que hoje trabalha só com uma equipe. Então, tem uma advogada, uma assistente social e uma psicóloga. Por uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, a gente sabe que não precisa fazer muito esforço para entender que não dá conta, né? Ainda mais nessa situação. Então, eu acredito que a Comissão da Mulher foi por aí que a gente trabalhou, além da questão das doulas, enfim, e disso tudo. Algo que a pandemia ela escancarou ainda mais com essas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social é a questão da pobreza menstrual. Milhões de brasileiras, né, que perderam seu emprego, que estavam lutando por alimento. Aí se discutia muito a questão dos absorventes higiênicos. Essa foi uma pauta que também foi trabalhada pela Comissão da Mulher. Sim, a gente trabalhou esse tema, um tema que ganhou espaço nacionalmente, principalmente porque foi aprovado no Congresso Nacional um projeto de lei para a distribuição dos absorventes e foi vetado pelo presidente da República, e a gente teve ainda no processo de mobilização para a derrubada do veto, no processo para que isso se torne uma política pública. O fato é que existe um tabu muito grande
quando se fala dos absorventes e da menstruação, mas é algo que todas as mulheres, né, em boa parte da nossa vida, nós usamos uma vez por mês. Nós estamos, né, passamos pelo processo da menstruação e a garantia do absorvente, o acesso ao absorvente, ele é fundamental para a garantia do trabalho, da educação. A gente viu um protagonismo muito grande de meninas jovens discutindo que muitas vezes elas não vão à escola porque estão menstruadas, porque tem medo de, né, como não tem acesso ao absorvente, tem medo de um acidente, de sofrerem bullying. Então, toda essa temática é importante para quebrar o tabu e entender que o acesso aos absorventes é uma questão de saúde pública, né? Eu acho que essa é a grande questão. Muitas vezes os absorventes são tratados como se fosse um item estético, mas não é. É uma questão de saúde pública, né? E para que você tenha o direito a uma saúde menstrual para as mulheres, é importante que isso se torne uma política pública. Nós mostramos até aqui no nosso Câmara Total, né, uma escola aqui da cidade de Campinas que colocou mesmo um painel num lugar reservado e que a menina colocava uma ficha que era distribuída pela diretoria e ela conseguia ter acesso a esse absorvente higiênico. Então foi um grande feito, uma luta que foi bastante debatida aqui na Câmara de Campinas. Isso é importante porque isso tem um papel pedagógico também, de acabar com esse tabu, né? Porque a gente, né, toda mulher sabe que acontecem acidentes, né? O vazamento, né? Isso acontece. Muitas vezes, quando você está dentro de um ambiente, como a escola, por exemplo, que isso não é tratado, isso pode ser uma marca, um trauma na vida da menina. A menina pode, né, sofrer bullying por conta disso. No trabalho também pode acontecer e muitas vezes a gente passa por situações constrangedoras. Então, é importante que a gente quebre esse tabu, né? E que a gente consiga discutir abertamente de que a mulher menstrua e que ela precisa do absorvente, que muitas vezes podem acontecer acidentes e que, ela precisa ser respeitada, né? E não é para ser motivo de chacota, enfim, porque é algo do organismo da mulher. Passos importantes foram dados, então, neste ano de 2021. Um aspecto disso que eu acho que é importante ressaltar, porque isso, tanto as mulheres precisam dos absorventes, como os homens trans também, né? E isso é uma problemática que acaba envolvendo, inclusive, o preconceito com relação à transexualidade. Então, está tendo também uma discussão dentro do movimento LGBT, que é mais de discutir que os homens trans também menstruam. Estão chegando perguntas aqui através do número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD, 978293776. Começo com a Maria de Lourdes, do Parque Itajaí. Ela fala assim: olá, vi que hoje você foi na escola municipal e no EJA aqui do Parque Osiel. Como você pode ver, estamos com muitos problemas aqui, acredito que em toda a cidade também. O que fazer para melhorar nossas escolas da cidade? Todas as escolas estão em situação precária. É a Maria de Lourdes, vereadora. Eu estive hoje, quero mandar um abraço para a Maria de Lourdes, eu estive hoje no Parque Osiel acompanhando uma situação de uma biblioteca comunitária que, por conta de conflitos, falta de espaço, ali no Parque Osiel funciona uma escola estadual e a escola municipal, né, junto, compartilham o mesmo espaço, e por falta de espaços, uma parte da biblioteca comunitária, que toda a comunidade tinha acesso, foi inviabilizada, né, com a autorização do órgão da Secretaria Municipal de Educação, que é o órgão responsável por organizar e fiscalizar as reformas dentro das escolas, o CAE. Então, eu estive lá para ver a situação, para ver como é que estava a situação da biblioteca, e nós vamos questionar, inclusive, essa autorização que vai diminuir o espaço da biblioteca. Olha, eu sei que, assim, essa é uma situação do Parque Osiel, é uma situação de várias escolas por toda a cidade. Eu entendo que a forma de lidar com isso é o fortalecimento da comunidade. A gente sabe que muitas vezes as decisões vêm de cima, não respeitam aquilo que é a realidade do local, e a gente sabe também que nós temos profissionais, trabalhadores nas escolas, nós temos uma comunidade, muitas comunidades são comunidades que são fortalecidas, e o lidar com a escola pode fortalecer a comunidade. Então, como aconteceu ali no Parque Osiel, que foi a
comunidade que entrou em contato comigo, que não estava conseguindo acessar, né, preocupada com a restrição do espaço da biblioteca comunitária, a gente sabe que a forma que a gente pode ter de apontar os problemas, de lidar com a realidade, é ouvindo e discutindo com quem está no cotidiano da vida escolar, né? Então, os conselhos de escola, como aconteceu durante todo o período, mesmo nas polêmicas da pandemia, sobre volta às aulas, não volta, como que se faz com segurança, que não, as pessoas que mais têm condição de dizer se tem segurança, quais são as medidas necessárias para a segurança, se as ações da secretaria são ações efetivas ou são ações que apenas, né, digamos assim, ações supérfluas, ações, enfim, para dizer que está fazendo. Inviáveis, né? Ou muitas vezes inviáveis, ou muitas vezes que não tem efetividade na vida, né? É quem vive, quem está vivendo a situação da escola, né? São os professores, os educadores, os funcionários, os pais, mães, responsáveis de alunos e os próprios alunos também, né? Então, eu acho que é dessa forma, né? Então, acho que estou à disposição também, né? Eu estive lá no Ziel e estou à disposição para visitar problemas, enfim, a gente está sempre tentando ver de perto e questionar aquilo que a gente acha que restringe o direito e o acesso à educação. Vereadora, para a gente fechar o ano de 2021, a gente sabe que, apesar das dificuldades, foi um ano de avanço. Como que a senhora resume 2021? Olha, 2021 foi um desafio gigantesco. Não dá para esquecer os milhares de mortos, as famílias enlutadas, as pessoas que passaram por esse processo que a gente está vivendo ou que estão ainda vivendo sequelas da Covid-19. Foi um ano muito difícil também para as famílias, porque a gente tem um agravamento da situação econômica, aumento do desemprego, aumento do custo de vida. Então, a gente sabe que o Brasil, né, e a sociedade brasileira como um todo, viveu 2021 de forma muito intensa e muito difícil. Eu espero que isso tudo seja aprendizado, né? E que a gente consiga tirar desse processo, que a população consiga tirar desse processo aprendizado e organização para que a gente possa ter esperança, né? O esperançar, não no sentido do esperançar de quem espera, mas esperançar no sentido de quem age, atua para mudar o que está colocado para frente. É isso que eu espero de 2022, muita esperança. Mais perguntas chegando através do número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD, 978293776, o Rubens do Centro. Ele diz: vereadora, com a alta e as novas variantes, corremos risco de ter lockdown em Campinas? Se tivermos, como nós, comerciantes, vamos ser tratados desta vez? Olha, é claro que assim, a situação é grave, nós estamos tendo aí um processo amplo de contaminação. E a gente precisa, avaliação sobre a necessidade de restrição de atividades vai ter que ser uma avaliação baseada nos dados epidemiológicos, isso é super importante. A vacina, felizmente, a vacina tem evitado o agravamento, né? Apesar da gente sabe que os hospitais estão muito cheios, porque tem, além da Covid, tem a gripe, mas o número de óbitos tem, de fato, diminuiu por conta da vacina. Então, o que eu acho que a gente precisa fazer? A gente precisa avançar na vacinação, inclusive tem agora a discussão, o Brasil já está atrasado na vacinação das crianças e é importante que as crianças sejam vacinadas, inclusive no contexto de volta às aulas. Isso aumenta a cobertura vacinal e diminui o processo do contágio, né? Quer dizer, quem é vacinado pode se contaminar, mas ao diminuir os sintomas, você diminui também o contágio, né? Quando você chega uma porcentagem da população, você diminui o contágio. Então, a gente precisa avançar colocando a gravidade das pessoas, né, de necessidade do uso de máscaras, de evitar aglomeração, enfim, tudo isso é uma necessidade. A restrição de atividades, como é que é o nome dele? Rubens. O Rubens. Rubens, olha, eu acho que se caso tiver uma situação em que a gente tenha a necessidade de restringir atividades, é importante que se faça, mas não dá para fazer da forma como foi feita aqui, porque na verdade o fato é o seguinte, todos os países que adotaram restrição de atividades, eles adotaram restrições de atividades para diminuir, bloquear o contágio. Aqui a gente fez mais
mais ou menos. Né? Então, tudo era essencial, tudo era... Então, assim, quando você faz mais ou menos, você não bloqueia o contágio. Não é à toa que os nossos restrições, elas duraram ad infinito. Porque tudo é exceção, e aí você não bloqueia o contágio. Então, é melhor que você pare as atividades 2 semanas, né, que é o ciclo de 15 dias, 2 semanas, para você quebrar o ciclo de contaminação. O fato é que aqui a gente teve aí, por conta do processo, tem essa questão, a questão econômica que tem pesado muito na vida das pessoas e por isso também eu acho que é um equívoco o que a Prefeitura Municipal, que o governo Dário tem feito, porque o governo Dário, ao mesmo tempo que a Câmara aqui, né, aprovou o projeto do prefeito que reduz a alíquota para os grandes barracões para 340 barracões, o reajuste da UFIC na verdade, vai impactar, né, é o maior reajuste de UFIC dos últimos 18 anos, vai impactar no aumento dos impostos para o conjunto da cidade. Então, o que eu vejo é o seguinte, precisa fazer medidas bem feitas, medidas que sejam completas para estancar a contaminação do vírus, caso seja necessário, né, isso cabe aos epidemiologistas atuarem nesse sentido, e você precisa dar apoio econômico para as pessoas que estão impactadas, né? Então, seja apoio econômico para as pessoas que estão perdendo emprego, com renda básica que nós apresentamos, eu e o vereador Paulo Búfalo apresentamos, o auxílio emergencial, o benefício da incentivo para os comerciantes, que não seja inclusive endividamento, porque a política tem sido sempre aumentar o endividamento. Isso a gente sabe, né, que isso tem levado a uma situação dos pequenos e médios comerciantes, uma situação muito difícil, né? Então, eu acho que a gente precisa mudar a lógica da forma de fazer esse processo em muitos países com situação econômica, muitas vezes até aquém do Brasil, enfim, conseguiram lidar de uma forma muito mais eficiente e humana, né? Vereadora, 2022 começou já com desafio na área da saúde. E imposto também, o bolso do consumidor está aí gritando, né? Essa semana a gente anunciou que a tarifa de ônibus subiu. A senhora vai trabalhar em relação a esse assunto? Nós já estamos trabalhando, na verdade, a questão... Campinas tem já tinha uma das tarifas mais caras do Brasil, né? Então, para um ônibus de péssima qualidade, um ônibus que atrasa, que sempre quebra, são inúmeras as pessoas que falam, né? Principalmente nas regiões periféricas, né? Nos bairros mais distantes, em que as pessoas têm que circular, vir para o centro, porque a gente também tem essa ao invés de apoiar o desenvolvimento local dos núcleos, né, distantes, muitas vezes os empregos são concentrados no centro da cidade e as pessoas têm que se deslocar. Então, Campinas já tinha uma das tarifas a segunda tarifa mais cara do Brasil. E, na minha opinião, isso é consequência basicamente de 2 aspectos. Um modelo do transporte, né, que é um modelo de concessão privada para grandes monopólios que controlam o transporte do estado de São Paulo e muitas vezes do país. E isso, durante o processo, né, da discussão da renovação do contrato, né, da nova licitação, eu questionei isso também, porque a prefeitura, o que ela está apresentando é, inclusive, a terceirização da bilhetagem, então vai ficando cada vez mais longe do poder público a determinação das tarifas e das taxas. Então, isso é uma questão importante, eu acho que precisaria municipalizar, precisaria estar sobre controle do poder público, o transporte e a definição das tarifas de fato, né? E não apenas fazer nesse jogo de negociação com esses grandes monopólios que não têm concorrência, que praticam os preços que querem. Também tem uma questão do processo de urbanização da cidade de Campinas. Campinas é uma cidade espraiada. O perímetro urbano de Campinas, nos últimos 60 anos, ampliou mais de 1000% e tem ampliado ao longo do tempo. Nós discutimos isso no plano diretor. E uma das consequências dessa ampliação do perímetro é exatamente o encarecimento, não apenas do transporte, mas de todos os serviços públicos. Então, o que deveria ser feito? Uma política urbana de incentivo à ocupação dos vazios urbanos que existem
existem pela cidade, basta você ir para várias regiões. Tem região que tem um núcleo habitacional distante e tem vazio urbano, né? Tem terrenos vazios por todo o lado. Então, a gente precisaria ter esse incentivo da ocupação, de uma ocupação mais compacta do uso do solo urbano. Então, essa é uma questão que foi tema no plano diretor. Isso traz impacto direto também no processo de organização do transporte público, porque isso torna o transporte público de Campinas muito mais caro. Infelizmente, a prioridade tem sido a benefício da especulação imobiliária e ampliação irrestrita e desordenada do perímetro urbano. Só para deixar registrado, então, a Jéssica de Barão Geraldo, ela fez uma pergunta sobre este assunto. Ela diz: sou aluna da região de Barão Geraldo, achei um absurdo o aumento das passagens. O que o Legislativo vai fazer para combater estes aumentos abusivos? Este deve ser um assunto já das primeiras reuniões ordinárias que deve ser debatido. Sim, o que eu acho, assim, a gente precisa discutir, apontar esses problemas. Penso que seria necessário ter, de fato, uma CPI do transporte público. Esse é um tema muito antigo, que é necessário dar transparência. Infelizmente, todas as vezes que foi tentado abrir uma CPI, nós não tivemos maioria para abrir a CPI, mas esse é um tema da sociedade, porque todo mundo, quer dizer, uma boa parte da cidade, principalmente a juventude, que precisa estudar, os trabalhadores, as mães, né, usam o transporte público e deveria ser usar mais, na verdade. A gente tem um problema gravíssimo de trânsito. Se a gente tivesse um transporte público de qualidade, talvez a gente tivesse menos trânsito, né? A tendência que tem sido apontada pelas grandes metrópoles do mundo é incentivar o uso público do transporte, mas para isso ele precisa ser efetivo e de qualidade, né? Então, nessa situação, eu acredito que é um tema que a sociedade precisa pressionar, né? Então, acho que seria necessário abrir uma CPI do transporte, fazer um pente fino, dar transparência, mas para isso a gente precisa do apoio da sociedade e a gente sabe que esse é um tema muito caro, é um tema que já levou, vem sendo tema e assunto de muitos conflitos aqui no Brasil e no mundo. E com certeza esse vai ser um tema também que vai esquentar aí o ano de 2022, porque é o custo de vida, né? Batendo no bolso de todo mundo. Tarifa de ônibus, então, como a vereadora disse, deve ser um dos temas ao longo deste ano. E o que mais se esperar de 2022 da vereadora Mariana Conte? Olha, eu espero que a gente tenha um processo muito... Que a sociedade venha com força, né? Que a sociedade ela se apresente, que é da retomada do movimento feminista. O movimento ele não, a gente está entrando aí em 2022, ano, né? Tem processos eleitorais. Eu acho que a gente tivemos experiências interessantíssimas com o movimento de mulheres, o ele não. Acredito que a gente vai ter que combater todas essas atrapalhadas do governo federal que traz impacto para o Brasil e também para a cidade de Campinas, né? Então nós estamos aí com o desafio da ampliação do processo de vacinação, a vacinação das crianças. Temos o desafio que é a carestia, o impacto socioeconômico, a vida das pessoas as pessoas estão passando fome, né? Então, a gente avançar no processo, nas políticas públicas, destinação de orçamento para políticas como renda, políticas que incentivem o andar de baixo, né? Infelizmente, a pandemia também trouxe uma outra questão que foi o aumento da desigualdade social, né? Então, a gente tem novos ricos, bilionários, cada vez mais ricos, muitos que ganharam dinheiro com o sistema de saúde, ganharam dinheiro, especularam muito e tem sido incentivado pelo poder público. Então, eu espero que 2022 seja o ano da sociedade. A sociedade precisa se mostrar, precisa se organizar, precisa protestar, precisa se mobilizar, precisa estar consciente e eu espero que a gente possa contribuir, né? Eu acho que o meu papel aqui como vereador é contribuir nesse processo. E a gente, claro, vai continuar acompanhando o seu trabalho aqui e mostrando para o pessoal de casa por meio da TV Câmara Campinas. Vereadora, muito obrigada por aceitar o nosso convite, vir aqui bem na hora do almoço e falar com a gente, viu? Obrigada a vocês e obrigada para todo mundo que está acompanhando aí. Obrigado, vereadora. E a gente continua aqui, porque agora a gente vai saber um pouquinho sobre o vereador Paulo Gaspar. Ele que solicitou manutenção da tarifa de água e esgoto. O porquê, como que vai mudar, se vai mudar, a gente confere agora na reportagem.
O vereador Paulo Gaspar protocolou uma indicação que solicita ao prefeito Dário Saad que não autorize o reajuste de 15,92% na tarifa de água e esgoto. A gente tem a pandemia que está assolando aí a população campineira. Nós temos as tarifas altas da Sanasa que são históricas e a cada ano isso se repete, esses aumentos, apesar de estar 2 anos agora sem aumento, mas um aumento de 16% é absurdamente incompatível com o poder aquisitivo da população campineira. De acordo com o parlamentar, os moradores de Campinas sofrem com os efeitos econômicos que a pandemia da Covid-19 trouxe para a cidade. E a gente gostaria que o prefeito não aumentasse em função disso e de outros aumentos que também tem no IPTU, etc., né? E a gente defende que a empresa se torne mais eficiente e modernizar a sua gestão para que ela não repasse esse custo da tarifa na conta, né? Mas que ela abra o capital da empresa, ela invista em concessões, ela faça um trabalho interno de enxugar custos e não jogar isso na tarifa da água. O vereador aguarda o retorno da prefeitura. E a gente reconhece que a Sanasa tem um serviço de excelência, é uma das melhores empresas do Brasil em abastecimento, mas a tarifa é uma das mais caras e não precisava ser assim. Basta ter vontade política para melhorar e modernizar a empresa. Agora, para isso, precisa ter vontade política, tanto do Executivo como do Legislativo, para que isso aconteça. Senão, a gente vai manter uma estrutura eterna da Sanasa aí, que é muito grande, muito inchada, está aquém da necessidade do campineiro. E a gente segue acompanhando aqui os trâmites destas propostas. Viviane, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo, com balanço de comissão, com entrevista com a vereadora. Volta amanhã trazendo aqui mais informações. Volto sim, amanhã, Gabriel, com notícias da Metrópole, tudo que acontece aqui em Campinas e na nossa região. E, claro, tudo que está rolando, tramitando dentro da Câmara de Campinas, a gente te mostra dentro do Notícias do Legislativo. Uma boa tarde para você que está assistindo a gente. Uma boa tarde, Gabriel, e até amanhã. Até amanhã.